a todas e a todos. Eu sou o professor Moisés Romanini, sou coordenador do Programa de Extensão Desmedida, Saúde Mental e Direitos Humanos, e estamos aqui hoje para gravar o terceiro vídeo do segundo ciclo de Diálogos Desmedidos. Antes de iniciar a apresentação da nossa convidada de hoje, eu gostaria de convidar vocês a curtir e acompanhar a nossa página no Instagram, que é o Programa de Extensão Desmedida, ou Desmedida URGS. Também acompanhem o nosso canal no YouTube, do Programa de Extensão Desmedida. Tudo vai aparecer aqui na tela para vocês com o link. E também possam dar uma espiada, navegar um pouco pelo nosso observatório sobre saúde mental, direitos humanos e sistema penal, no endereço desmedidaurgs.com. Bom, nossa quarta convidada, né, desse segundo ciclo, é com muita alegria que eu recebo ela, que é a Daniela Ferrugem. A Daniela Ferrugem é doutoranda e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela PUC do Rio Grande do Sul, vinculada à linha de pesquisa em Serviço Social, Direitos Humanos, Desigualdades e Resistências. Daniela tem graduação em Serviço Social pela Universidade Luterana do Brasil. Ela é assistente social do Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Atenção à Saúde do Instituto de Psicologia da URGS. Atua como tutora de campo e de núcleo da Residência em Saúde Mental Coletiva da URGS desde 2014. Integra o grupo de pesquisa AIA, Grupo de Estudos e Pesquisas em Serviço Social, Relações Sociais de Exploração e Opressão, de Raça, Etnia e Gênero da URGS. É membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN, e tem experiência na área de serviço social, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas sobre drogas e racismo, saúde mental coletiva, relações raciais e formação em serviço social. É ainda autora do livro Guerras, Drogas e a Manutenção da Hierarquia Racial, pela editora Letramento, em 2019. Feita essa apresentação, né, mais formal, não é por acaso que nós, do Desmedida, pensamos em convidar a Daniela para essa conversa, porque é, sobretudo, a partir desse livro, né, o Drogas e a Manutenção da Hierarquia Racial, que nós pensamos em conversar, então, com a Daniela sobre a temática do racismo, da necropolítica e do encarceramento da população negra. Então, antes de fazer a primeira pergunta e começar a conversa com a Daniela, eu quero muito agradecer pela tua disponibilidade e pela tua generosidade em estar aqui conosco, compartilhando as tuas ideias. Então, para início de conversa, eu gostaria de retomar contigo, nesse primeiro momento, algumas ideias que eu acredito que sejam fundamentais no teu livro, Guerras, Drogas e a Manutenção da Hierarquia Racial. Primeiro, o pressuposto de que o racismo é base de um projeto colonial genocida. O segundo pressuposto de que em nosso sistema capitalista e colonialista são inúmeras as expressões do processo de objetificação, exploração e opressão do corpo negro. E terceiro, mas não menos importante, a necessidade de compreendermos o racismo estrutural como uma teoria social. Então, a partir desses três pressupostos ou três ideias, eu gostaria de te escutar falando um pouco mais sobre eles e como esses pressupostos, no teu modo de fazer a leitura desses fenômenos, eles influenciam ou estruturam, né? A gente pode pensar como eles estruturam o sistema penal. Obrigada. Acho que, primeiro, eu queria agradecer o convite. É bom poder estar aqui, né? Trocando com quem vai nos assistir, assim, né? E
saudar, então, quem vai participar do curso e vai estar se propondo, né, a entrar nessa discussão conosco. Então, é uma baita de uma questão, né? Então, assim, primeiro, a ideia geral de que a raça estrutura o capitalismo. Então, a gente pode pensar que anterior, né, nas formas mais assim, rudimentares do capitalismo, aquelas formas iniciais do capitalismo, já se estruturava a partir de uma racialização dos corpos, né? E quando eu falo racialização, eu estou falando de uma hierarquia. Então, se eu racializo, né, então é o racismo que cria raça, né? Então, a ideia de que eu coloco algumas pessoas como pessoas inferiores e que, portanto, por serem inferiores, elas não vão atingir o que a gente, né, poderia chamar de humanidade plena, né? Elas estão sempre num lugar de quase humanos, né? Então, a partir dessa lógica de que, bom, o racismo, né, cria esse construto teórico, né, filosófico da raça, né? A nossa sociedade é uma sociedade capitalista, ela vai se estruturar a partir da racialização dos corpos, né? E eu acho que é importante a gente, quando pensa em racialização, né, eu acho que uma ideia assim que a gente tem que começar a discutir um pouco mais é: somos todos racializados, né? A gente fala do racismo, a gente fala do lugar que o corpo negro ocupa na sociedade, nas sociedades racializadas, né, no Brasil principalmente. Mas a gente também tem que pensar que, bom, o corpo branco, né, também é um corpo racializado. Então, essa lógica de que somos todos racializados e, portanto, somos colocados em lugares de menor ou maior privilégio, né? Isso é importante para a gente poder pensar a estrutura como um todo, né? Então, a estrutura que, de alguma forma, organiza a nossa vida social, os nossos afetos, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? E aí, pensando nisso, assim, se eu estou dizendo que estrutura os nossos afetos, a forma como a gente olha o mundo, olha as pessoas, não dá para pensar que a gente tem um sistema penal, jurídico penal, que fique à margem dessa estruturação. Então, se isso nos estrutura enquanto sujeitos, né, a forma como a gente se entende no mundo e entende o outro no mundo, isso também vai estruturar a forma como a gente pensa a justiça nesse mundo, a forma como a gente pensa as políticas públicas de maneira geral, né? A gente aqui está falando do encarceramento, mas a gente pode pensar que essa lógica punitivista é uma lógica que ela está colocada em todas as políticas públicas, né? A gente pode levar, mesmo para as políticas públicas, que são políticas que a gente pensa um pouco mais afirmativas, assistência, saúde, elas também têm uma lógica punitivista que atravessa, né? Que é a lógica da punição, do controle e de estabelecer barreiras que também, né, para o acesso, que também passam pela raça, pelo gênero, né, enfim, pela diversos marcadores, né, na vida. Então, isso é algo para a gente começar a pensar. Assim. Então, quando eu trago no livro que a guerra às drogas é uma forma de manutenção da hierarquia racial, eu estou partindo do princípio que sempre existiu uma hierarquia e que essa hierarquia ela vai se modificando. Assim, é como se a gente pudesse... O racismo está presente na sociedade brasileira, estrutura a nossa sociedade brasileira, né? A gente foi o último país das Américas a abolir a escravidão, e só se aboliu a escravidão sob protesto, né? Se a gente vai pegar os discursos lá da época da abolição, a gente vai ter discursos que a gente pode reconhecer, né, como estruturas discursivas que circulam hoje, né? Que é, bom, se tiver abolição, eu vou ter prejuízo. Quem é que vai me pagar por essas peças, né? Essas pessoas que vão deixar de fazer um trabalho que é um trabalho não remunerado. Então, essa lógica, ela se perpetua. Então, a gente vai tendo verniz nesse discurso, mas ele segue, né? Que esse discurso de, bom, eu preciso ser ressarcido, né? A gente leva para a lógica do encarceramento. Não se pensa numa lógica de, bom, essas pessoas vão, enfim, cumprir uma pena, né? Que é uma pena
muito além da punição, que é o que, né, nos movimenta como sociedade, ela tem que ser de ressocialização. Então a gente pensa, o que eu estou perdendo? Né? E o que a gente perde não é nem em vidas humanas, a gente pensa sempre no patrimônio, né? Porque o nosso direito penal, né, a lógica é de proteção ao patrimônio. Né? Depois se vai pensar na vida. Se a gente vai olhar para os crimes de encarceramento que mais encarceram, a gente está falando de patrimônio, a gente está falando de tráfico e de roubo. Né? A gente não é a grande maioria, né? Apesar do discurso aí corrente ser de que são criminosos de grande periculosidade, né? A gente tem um menor índice de pessoas que estão encarceradas por crime de atentado à vida. E esses são os que são menos investidos de investigação, assim, tem menos recurso para investigação ainda no país. Então tem uma lógica de anterior ao crime, quem a gente quer encarcerar. Então se estrutura uma organização para dar conta de crimes, né? E que antes de dar conta de crimes já se tem uma lógica de que pessoas a gente quer enquadrar em que tipo de crime. Então, se sai né, a gente tem uma linha que é um contínuo, se a gente for pensar. Então, a guerra às drogas, ela vem como uma manutenção de tudo isso. Então, não é mais permitido, né, a partir da abolição, controlar os corpos negros como peça, né, como mercadoria. Isso é proibido. Ainda assim, se organiza outras formas de controle, né? Se a gente vai pensar, por exemplo, na proibição da maconha, né, da cannabis no Brasil. Essa proibição da maconha, que aconteceu em 1932, ela acontece porque naquela época se entende que essa erva é utilizada por determinadas populações. Então, se a gente vai olhar a guerra às drogas, como ela se estrutura no mundo todo, ela se estrutura para o controle de determinadas substâncias que são coladas, né, ao uso de determinadas pessoas. Então, né, migrantes, população negra aqui no Brasil, população latina nos Estados Unidos e negra também. Então, vai se estruturando a legislação e o controle a partir dessa perspectiva de controle das pessoas. Né? Então, a gente chega aos dias de hoje, no Brasil, né, com a terceira maior população carcerária do mundo. E a gente vai olhar quem é essa população. Ano a ano, é uma população crescente, assim, de jovens negros. Né? A gente vai olhar, assim, quem são essas pessoas? São jovens, então a gente está tirando aí a possibilidade dessa juventude de ter uma vida plena, de acesso ao trabalho, porque tu pega eles, né, ali, sei lá, 21, 22 anos, com penas duríssimas, porque as penas para tráfico são muito altas, são duras, e tu retira essa população da sociedade, e aí a gente está falando de, não é um indivíduo, né, não é o João que foi encarcerado e que, enfim, saiu, né, o prejuízo para a vida dele. Está falando de comunidades inteiras que têm a sua juventude ou encarcerada ou vítima da guerra às drogas, né, a partir desse corpo que tomba, a partir da violência, da letalidade. Então, a gente não consegue nem pensar, nem imaginar o prejuízo que a gente tem enquanto sociedade, né? De pensar, bom, estamos pensando numa democracia que mata os seus, né? Que democracia que a gente pode ter num país que mata os seus? E aí, quando a gente fala, parece que a gente está falando de números ínfimos, né? Ou de... A gente está falando de milhares de pessoas. A gente está falando da terceira maior população carcerária do mundo, num país que não é um país que tenha, enfim, né? A primeira população carcerária do mundo é, sei lá, os Estados Unidos, né? Que tem uma configuração muito diferente da nossa, né? Tem uma população negra lá de 13%. Nós somos, aqui no Brasil, 56% da população negra. Né? Então, a gente, ainda assim, está encarcerando proporcionalmente muito mais, se a gente for considerar a totalidade da população. Né? Então, isso são alguns elementos para a gente pensar, né? Quem são essas pessoas que estão sendo encarceradas?
né? O último relatório do Atlas da Violência diz que quase 80% dos jovens que estão morrendo por vítima de incursão militarizada, então a gente está falando do que se chama de confronto policial, né? Mas também é algo para a gente poder pensar se realmente ocorre um confronto, são jovens negros. Então, isso é um crescente. Assim, a gente tem uma taxa de homicídio que ela cai ano a ano no Brasil relacionada a pessoas brancas, mas que ano a ano ela aumenta relacionada à população negra, né? Se a gente for pegar um estado, por exemplo, a Bahia, né, que é a maior população negra fora da África, no mundo, né, Salvador. 90% das pessoas que morrem por homicídio são negras. Então, a gente vai cercando o fenômeno da guerra às drogas por todos os lados, juntando essas pontas, e a gente pode pensar que por qualquer lado que se olhe, a gente consegue enxergar aí uma maior violência, uma maior letalidade, um maior encarceramento, né, uma maior penalização, porque se a gente for olhar também a pena, né, quem é que recebe as maiores penas? Também essa juventude pobre e negra, né, porque um outro elemento que, né, que a gente pode pensar que é um elemento que a gente pode considerar aí uma hierarquia racial é quando a gente pensa que teve lá a nova lei sobre drogas, né, e a gente pensou, bom, é um respiro, agora está aí uma lei que diz, né, que separa quem é traficante de usuário, né? Ainda é problemático porque aqui as coisas meio que se misturam no Brasil, né? A partir do olhar assim criminalizador. Mas uma lei que se pensou como um certo respiro, né, por diferenciar quem é usuário de traficante, bom, as pessoas que usam drogas não vão mais ser encarceradas, foi a lei, né, um governo progressista, foi a lei que mais encarcerou, que mais ajudou a encarcerar. Então, a gente pode pensar que é para além desse pensamento progressista, né? Que é algo que está na nossa sociedade e que a gente não olha para isso, a gente não presta contas, né? Então, isso é difícil de considerar assim, bom, vivemos uma hierarquia racial e a guerra às drogas é ali uma carta branca, né? Um salvo-conduto para encarcerar e para entrar nas comunidades e matar essas pessoas, né? Porque quando se diz que há um confronto, né, numa comunidade ou uma pacificação que nem está acontecendo, né, no Rio de Janeiro novamente, após 10 anos, né, de UPPs falidas, né, se requenta essa, em ano eleitoral, porque é sempre em ano eleitoral, se requenta essa dita política pública e se faz mais do mesmo, né? Isso a gente pode enxergar, bom, o que tem lá? Tem invasão, né? Hoje, no dia de hoje, o que estava acontecendo lá? Helicópteros às 6 da manhã. Então, como é que uma pessoa consegue se organizar para a vida? Como é que uma criança consegue crescer, se organizar para a escola, para o futuro, pensando que a vida está sempre, né, a morte está sempre à espreita e que, enfim, a morte como algo banal, como algo de, né, a gente vê muito aí pessoas que são bem-sucedidas na música, né, enfim, nas artes, dizendo sobreviver às estatísticas, né, por mais que isso possa ser, enfim, a pessoa está celebrando ali a sua existência, tem algo de problemático, né? Como que tu vai viver e vai construir a tua subjetividade pensando que cada ano da tua vida é um ano que tu venceu as estatísticas, né? Isso é algo muito problemático. Isso tem a ver com cárcere, mas o cárcere, né, tem a ver conosco. O cárcere não está fora da sociedade, né? Então, a lógica que tem, a lógica desumanizante do cárcere é a lógica desumanizante dentro da sociedade como um todo, né? Não é algo fora, é algo que a gente vive no nosso cotidiano, né? Então, é algo para a gente pensar, assim, enfim, né, nas nossas relações. Nossa, eu fiquei pensando um monte de coisa, Dani, com esse tema, que eu vou fugir do script, assim. Fazer alguns comentários e ver como é que tu responde, mas nem responde, né? Mas a gente poder conversar um pouco.
Primeiro, quando tu fala da racialização dos corpos, né, de que todo corpo é racializado, a gente tem que olhar, quando fala em raça e racialização, olhar somente para o corpo negro, né, para o corpo preto e não para o corpo branco, né? E aí, na própria pergunta, né, quando eu te faço, como é que como essa hierarquia estrutura o sistema penal, né? Bons condenados, como tu traz nessa primeira resposta, né, nessa tua primeira fala, são jovens negros, né? Muito jovens, por sinal, né? E quem está executando a lei penal são homens brancos. Em sua maioria, homens brancos e ricos, né? Acho que aí, eu fiquei pensando enquanto tu falava, aí já tem uma coisa muito escancarada para a gente pensar a racialização e a hierarquia, as hierarquias raciais dentro do sistema penal, né? Mais adiante, né, quando tu traz, me lembra muito assim, tema geral que a gente está se propondo, que é racismo e necropolítica, né, dessas vidas que não são vidas dignas de serem vividas, né, aos olhos do Estado brasileiro, né, e que elas vivem com a morte à sua espreita, né. Então, comemorar um aniversário não é comemorar mais um ano de vida, como tu falou, é comemorar que eu venci a estatística mais um ano, né. Eu já passei a média de idade que as pessoas do meu contexto e da minha cor vivem no nosso país. Isso a gente pode pensar para pessoas transgênero, travestis, né, mulheres no nosso país. E aí vem um outro comentário assim, que eu fiquei pensando, né, o quanto o campo da saúde mental e da saúde mental coletiva, de um modo geral, né, que é um campo progressista, né, que acompanha aí, por exemplo, movimentos de reforma psiquiátrica no mundo e no Brasil, o quanto esse campo demorou para reconhecer o racismo, né, enquanto o racismo enquanto estrutural e enquanto estruturante dessas relações que a gente tanto fala de saúde mental. E ao mesmo tempo que a gente reconhece isso há pouco tempo e que isso vem para a academia, né, a gente passa a estudar isso há pouquíssimo tempo, isso é muito recente, nós vivemos junto com isso um momento, infelizmente, de muitos retrocessos, né, Dani? Então, quando fala, né, dessa reedição das UPPs, quando a gente fala de um movimento ultraconservador que discute redução de maioridade penal, né, redução de maioridade penal para quem, né? Acho que quando a gente fala de redução de maioridade penal, a primeira pergunta que talvez a gente tenha que se fazer é para quem nós queremos essa redução, né, da maioridade penal. A gente tem aí o discurso, né, muito corrente que tu traz do salvo-conduto para os policiais em confronto, né? E a gente sabe que até pouco tempo teve uma discussão do próprio governo federal de um salvo-conduto, né, de que esse policial poderia exterminar, assassinar uma pessoa que ele julgar que está sendo né, que ameaça a sua própria existência no seu trabalho, no seu ofício. Ou seja, é uma carta literalmente branca para matar. Não sei, eu fiquei. A tua fala me instigou várias coisas, né? E eu estou aqui te jogando isso de volta para ver o que isso produz, né, em termos de um diálogo. A gente vai pensando assim, realmente é complexo, né, para dar conta, assim, a partir da fala de toda essa estrutura, né? Mas aí, pegando esse teu gancho, assim, da redução da maioridade penal, né? A gente, se vai olhar para a realidade brasileira, um jovem negro, né, ou enfim, um adolescente negro e pobre, né, das periferias da cidade aí, ele é considerado, enquanto ele é criança, até ali 8, 9 anos, e depois, né, quando ele vira adulto. Tem um hiato na vida dessa juventude, que é dessa adolescência negra, que é quando ele não é mais tolerado enquanto criança, né, e ele já é visto como aquele futuro
adulto que ou vai cair nas drogas, né, porque tem essa coisa da queda, ou vai cair nas drogas, ou na criminalização, enfim, né, na criminalidade. Na verdade, tem uma criminalização aí desse sujeito, que é que está colocado, e a gente pode olhar aí, né, qualquer um buscar, e bom, foi na época aí dos rolezinhos, né, da proibição de entrada desses jovens nos shoppings, né, que fez muito barulho, enfim, mas que ainda acontece, né, na perseguição desses jovens, no desinvestimento das políticas públicas, né, a gente não é capaz de dimensionar esse retorno, né, após, enfim, esperamos que logo, após essa pandemia aí, né, dessa juventude que não vai voltar para a escola, né, que abandonou a escola. Ou, se a gente for pensar, que foi abandonado pelas escolas e pelas políticas públicas, né? Porque a gente tem aí como é que a gente pode pensar assim, um grupo, né? Ou se a gente vai pensar em geracional, uma geração de crianças que iniciaram crianças na pandemia e que adentraram a adolescência, que é esse limbo, né? Esse ato que a gente construiu socialmente na adolescência, nessa adolescência negada negra. Então a gente tem um grupo aí que saiu da infância, de uma infância que a gente minimamente ainda busca proteger, né, enquanto sociedade. Estou falando enquanto sociedade, enquanto política pública. E ingressa nessa juventude que não tem política pública nenhuma para a juventude, né? Para além enfim, das medidas socioeducativas, né, da punição. Então aí essa geração de jovens não vai voltar para a escola. Não vai querer voltar para a escola, ou porque, enfim, a escola deixou de fazer sentido, ou porque teve que trabalhar, a gente tem, né, um retorno aí ao trabalho infantil, ao trabalho adolescente, né? E aí a gente está falando desse grupo, né, que é um grupo que vai ficar mais à margem ainda, que é um grupo que vai ficar mais vulnerável à violência e à letalidade. E aí tu trazia dessa onda ultraconservadora, né? É uma onda ultraconservadora e às vezes a gente se choca com os discursos, né, dos governantes, mas a gente tem que pensar que essa produção discursiva ela não é sozinha, não é um único indivíduo que encabeça esse processo todo, né? Então tem uma autorização que é uma autorização coletiva para que se faça esse discurso. E aí um discurso não é só um discurso, né? Discurso é poder também. Então, o que está colocado quando tem esse discurso aí, né, desse desinvestimento, esse discurso que é um discurso que a gente tem que pensar também na lógica, né, trazendo para a hierarquia, a gente tem grupos neonazistas aí, né, principalmente, né, na nossa cidade, enfim, células acontecendo, né, de pessoas se voltando para uma violência extrema, então se organizando para uma violência extrema. Então, tudo isso está relacionado. Assim, no momento que tu abre a possibilidade para que as pessoas se sintam novamente confortáveis em serem racistas, né, porque há um certo conforto hoje, novamente, né? Se viveu uma época em que, bom, o racismo ele é estrutural, então ele estava aí, né? Ele não sumiu. Mas se viveu uma época que se tinha um pouco mais de pudor, e aí esse racismo era um pouco menos violento nas relações, né? Se a gente for pensar no cárcere, ele está aí com toda a violência. Então, se para essas pessoas que sempre viveram racismo na sua expressão mais violenta, que são as pessoas periféricas, isso tende a aumentar. Se aumentou para as pessoas que não viviam numa violência tão extrema, né? O racismo acaba sempre sendo violento, mas não era numa violência tão extrema. Já se sentem mais vulneráveis, né? Enfim, mais atingidos pela violência do racismo, a gente pode pensar nesses jovens negros, o quanto se intensificou essa violência, né? E a gente está falando de violência
física, né? Mas a gente também está falando de todo tipo de violência, que é essa violência que tenta do racismo, e aí eu acho que a necropolítica nos ajuda a pensar isso, assim, não é só matar esse corpo, é matar essa existência. Quando a gente, né, pensa nessas mães, assim, esse movimento de mães que acontece, Mães de Maio, né, vários movimentos de mães que tem no Brasil, que é reivindicando o direito à memória, elas estão reivindicando o direito à vida também, porque o direito à memória é um direito à tua vida, à tua existência enquanto ser humano, né? Porque aí, quando essas pessoas morrem, esses jovens morrem, eu estou falando jovens porque são a maioria, né? Quando esses jovens morrem pela violência, né, dos confrontos, morre, se tenta matar a história desse jovem. Então, é alguém que estava envolvido no tráfico. Então, se apaga toda a existência dessa pessoa e, a partir daí, o Estado não investiga essa morte, não quer saber quais foram as condições da morte, né? A gente teve situações muito, assim, bizarras, né? Não sei nem como nomear, né? Como, enfim, dar um adjetivar isso, que foi das mães tendo que recolher os corpos dos seus filhos na periferia. Então, nem o Estado, nem nesse momento o Estado entrou. Então, isso é matar a memória e a existência daquela pessoa. Então, essas mulheres lutam por dizer que, bom, os filhos têm nome, tiveram trajetória, foram filhos de alguém, né? Foram amigos de alguém, estudaram na escola tal. Então, esse é o movimento, assim, que é o movimento de dizer que essa vida existiu, porque o que o Estado tenta é apagar essa existência, né? E a gente, como sociedade, de alguma forma normalizou isso. Então, eu acho que a necropolítica nos faz pensar nessas dimensões da morte, né? A morte como algo, não só a finitude da vida, mas essa negação da memória, assim, né? E aí, conectando quando eu disse que todos os corpos são racializados, é importante trazer isso nessa discussão, né? E tu falava que o sistema judiciário é um sistema feito por homens brancos, né? E ricos, assim, ou pelo menos de classe média alta, né? A gente está falando de uma transmissão de poder, assim, né? E aí a gente pode levar para qualquer, enfim, esfera. A gente pode pensar quem faz a lei no Brasil. A gente consegue mapear algumas famílias no Brasil, de políticos, e que parece capitania hereditária, né? Então, a pessoa se elege por ser neto de alguém. Simplesmente por ser neto de alguém. E cada vez mais jovem. Então, temos políticos aí de 22, 23, 24 se elegendo por ser neto de alguém. Que, por sua vez, né, enfim, já era filho de alguém. Então, é uma transmissão desse poder da branquitude. Então, enquanto a gente não se pensa como racializado, o que isso implica na nossa subjetividade, todos nós, né, essa racialização, a gente não consegue quebrar essa hierarquia. Porque a gente sempre pensa que, bom, lá na escravidão, né, quem estava lá eram os negros sendo escravizados. Mas eram só eles? Quem é que estava escravizando? Né? Hoje, quem é que está... A gente pensa no sistema carcerário como o sistema de quem está dentro do cárcere. Mas a gente não pensa no sistema carcerário como a lógica da sociedade, das instituições que levam essas pessoas para o cárcere. Né? Que traçam uma linha para esses jovens negros, que é uma linha que leva para o cárcere, ou que leva para o subemprego, ou que leva, né, enfim, para a precarização da vida, da existência, né? Eu acho que, se a gente for olhar no nosso lugar da academia, é importante a gente pensar, teorizar, e, enfim, discutir isso, porque também tem a ver com a negação de uma existência. Porque quando a gente estuda, a gente pensa esses corpos nesse lugar. A gente não pensa esses corpos como produtores, né, de saber, como produtores de, enfim, como em um lugar de existência e potência. Então, a gente também não faz esse movimento, né? Esse corpo negro que eu estou falando aqui, que sim, a gente tem que falar, porque é, assim,
tem um risco muito maior de ser encarcerado, né? E aí um risco 3 vezes maior de ser encarcerado, e dependendo do lugar que tu mora, esse risco cresce, né? E aí eu estou falando de estatísticas que estão aí para qualquer um que queira se aproximar, né? Eu estou falando disso, mas eu também estou falando de algo que é negar que, né, que essas pessoas e que as pessoas negras também ocupam outros lugares. Então, tem uma invisibilização que também é parte dessa construção. Então, é uma construção que tem a ver com necropolítica, mas aí a gente tem que pensar a necropolítica também de forma mais ampla, né? Que tem a ver com letalidade, mas tem a ver com negação de memória, negação de história, negação de possibilidade de sujeito, né? De criar sua subjetividade, e eu acho que isso é algo para a gente pensar na saúde mental, né? Como é que essa pessoa é subjetivada num lugar que é um não lugar, e a Grada Quilomba vai dizer desse não lugar, mas que é um lugar sempre em contraponto a outro, né? Como é que eu penso esse eu aí, que é um eu que vai estar sempre num lugar de não existência, né? De estar sempre superando algo, né? Sempre superando o racismo, sempre para ficar num lugar de humanidade. Então, isso parece que está desconectado, mas está super relacionado, né? Então, ainda que eu não atue no cárcere, eu posso pensar sobre isso, né? Quais são as repercussões dessa lógica, dessa necropolítica na minha sala de aula, se eu sou professor de ensino básico, né? Se eu sou professor na universidade, se eu sou pesquisador, se eu estou lá num CAPS, né? Porque eu posso olhar para aquelas pessoas e dizer quem são as pessoas que estão aqui conseguindo atendimento, quem são as pessoas que conseguem cuidar da sua saúde mental. Se a gente olhar para aquelas pessoas, elas também são racializadas. Tem uma diferença em quem está no CAPS AD, por exemplo, e quem está no CAPS 2. E aí tem essa dicotomia mesmo em quem faz uso e quem tem transtorno, em quem está em sofrimento pelo uso e quem está em sofrimento por uma outra questão de saúde mental. Há mesmo essa divisão, essa dicotomia, a gente pode pensar o sujeito dividido, né? Então, isso também tem a ver com as várias dimensões da nossa vida, né? Porque tem repercussões, essa racialização tem repercussões. E aí, pensar sobre isso é também ir descortinando essas repercussões para que a gente possa incidir, né? Para que a gente não seja soterrado por essa hierarquia, né? E esse sofrimento, que é um sofrimento também que não atinge só a população negra, que atinge também a população branca em outra medida, né? Que atinge a população trans, que atinge a população que não é heteronormativa, né? As mulheres que não são mulheres cis, os homens que não são homens cis. Então, atinge a gente, todas as pessoas de maneiras diferentes, mas nos atinge. Então, poder pensar sobre isso também eu acho que tem relação, né? Então, a gente poder olhar para a necropolítica como algo maior, assim, de não só a morte, porque a gente acaba se fixando nesse lugar da violência como a violência que tomba o corpo, que mata, mas tem outras mortes acontecendo, né, que também são importantes da gente olhar, assim, até para evitar essa letalidade, né? Então, são outras frentes que também tem que a gente também tem que incidir antes do cárcere, né? Antes de chegar ao cárcere, né? E aí eu acho que enfim, se conectam, né? De alguma forma. Não sei se eu respondi também, mas tá trazendo coisas para a gente pensar aqui. Eu estava, enquanto tu falava, né? Eu acho que tu acabou respondendo de alguma maneira duas perguntas assim que eu tinha pensado, né? E que eu acho que elas são interconectadas, né? Porque acho que tu já trouxe aqui inúmeros exemplos de seletividade penal e da falácia da democracia racial no Brasil. Né? Acho que são duas ideias muito importantes no teu livro, né, do Guerra às Drogas. Essa ideia de seletividade penal e a falácia, né, da democracia. E aí eu estava pensando, né, em como essas duas ideias, tanto, né, da falácia da democracia quanto a seletividade penal, elas sustentam esse tripé, né, racismo, necropolítica e sistema penal. Só que, ao mesmo tempo que elas sustentam esse tripé,
elas também tensionam, elas problematizam essa relação. Aí eu acho que tu acaba de dar um belíssimo exemplo, que é de pensar a necropolítica como negação de uma existência, ou negação de muitas existências, né? Que é esse apagamento, esse aniquilamento subjetivo que criminaliza os sujeitos antes mesmo, né? Ou, né, como se todos fossem cometer algum tipo de delito na sua vida, né? Mas ele criminaliza antes mesmo do sujeito cometer um crime. Né? E eu acho que isso também é falar de seletividade penal e de necropolítica. Né? Porque quando eu tenho essa falsa ideia de que nós vivemos numa democracia racial no Brasil, eu apago toda e qualquer diferença e eu deixo de olhar para essas nuances, que são nuances muito importantes, das profecias autorrealizáveis, né? Porque quando o sujeito cai na cadeia, bom, já se esperava que isso fosse acontecer. Então, o rap que é cantado é para mostrar como a pessoa não caiu naquele lugar, para citar um exemplo. Então, pensando em tudo isso, né, que tu traz, tu acha que outros, não sei se exemplo é uma palavra boa, mas que outros efeitos, né? Esse exercício que a gente está fazendo aqui, de problematizar a seletividade penal, né? E a questão do racismo, que outros efeitos ele pode produzir nisso que a gente está falando aqui como necropolítica, no sistema penal e na nossa sociedade de modo em geral. Acho que tu já trouxe alguns exemplos, a professora que está no ensino básico, né? Quem atua no CAPS. Então, a minha pergunta ela se transforma para saber se você acha que tem algo a mais, né, que a gente pode pensar a partir disso. Sim, deixa eu pensar. Eu acho que trazer um pouco para a questão da saúde mental, que a gente também transita por aí, né? Eu fico pensando, por exemplo, nas mulheres negras, tá? Que é um grupo, né? Enfim, eu vou falar como um grupo, né? Mas enfim, um segmento da sociedade que é atingido pela guerra às drogas e pela seletividade penal de várias formas, né? A gente tem um aumento aí da população carcerária feminina, né? Um aumento de mais de 300%, isso é muito preocupante. Né? Se a gente vai olhar quem são essas mulheres, são mulheres jovens, são mulheres mães. Né? Então, eu fico pensando que essas mulheres, elas são atingidas de várias formas, né? E elas são atingidas pelo cárcere, né? Quando elas são encarceradas, elas são atingidas quando perdem o companheiro para o cárcere, quando perdem o filho para o cárcere, e aí perdem, a gente está falando de uma suspensão de vida mesmo, é uma perda, né? Temporária, mas é uma perda, porque a vida fica em suspenso quando se está no cárcere, né? Então, quando essas mães perdem seus filhos, né? E aí a gente está falando de muitas mulheres. A gente está falando, e aí vamos cruzando os dados, né? Pensando nessa lógica de seletividade, assim, né? Vamos ampliar essa lógica de seletividade. É uma lógica que atinge o mercado de trabalho também. Tem uma seletividade no mercado de trabalho. Tem vagas que não precisam dizer, especificar que querem contratar mulheres brancas. Só vão contratar mulheres brancas. E aí a gente pode olhar para, enfim, vai pensar em vários cargos, né? A gente vai olhar em cargos de chefia, em cargos de maior rendimento, e aí a gente não está falando só de estão ocupando lugares que ganham menos, estão ocupando lugares que têm menor possibilidade de manutenção da vida. Porque salário, né? A gente trabalha, o salário é a forma que a gente tem como trabalhador de prover a manutenção da nossa vida, né? De se manter alimentado, de se manter vestido, né? Com saúde, enfim, para seguir trabalhando, né? Então é um processo de reprodução da vida, é a partir do salário. Então, se eu tenho mulheres que ocupam a base da pirâmide, né? Os piores salários, as piores condições de vida, né? Aí vamos olhar as pessoas que vivem sem esgoto, né? Sanitário. Estão lá as mulheres negras, como maioria,
né, que vivem distante do centro da cidade. Isso é uma questão de seletividade, porque isso limita a minha possibilidade de transitar pela cidade. Né? E o que eu perco de oportunidades ou de possibilidades quando eu tenho a minha locomoção, ou o meu trânsito pela cidade reduzido. Então, isso limita, inclusive, meu espaço de existência. Né? Então, a gente vai cruzando esses dados. Eu consigo, né? Então, essas mulheres são as mulheres que, na pandemia, tiveram que abandonar os seus empregos, quem não perdeu, para cuidar dos filhos. Porque a gente teve, né, claro, teve a situação das escolas que tiveram que fechar, né, mas foi algo que foi assim, vamos fechar sem possibilidade de pensar como é que essas crianças ficariam, assim, não teve algo de vamos pensar política pública, vamos pensar essas crianças, né, essa fase que é uma fase que tem que ser protegida lá em desenvolvimento, não teve isso. Então, essas mulheres tiveram que se organizar entre si. E aí a gente pensa essas mulheres como as mulheres que acabam sendo a rede de apoio de outras mulheres negras. Então, a gente está falando de pessoas sobrecarregadas, né, de mulheres sobrecarregadas, atuando como rede de apoio de outras mulheres, né, porque é isso que a gente vê, assim, né, se a gente for conversar com essas mulheres, são mulheres que são rede de apoio de outras mulheres, né, e isso na pandemia é algo que ficou bem evidente, assim, né, de tendo que se organizar para dar conta do cuidado, né, porque é bom, fique em isolamento em casa, né, sei lá, 10 dias, 15 dias, né, mas quem é que cuida dessa pessoa que está em isolamento? Quem é que ajuda essa pessoa a se manter nesses dias? Então, aí a gente está falando de mulheres, né, em sobrecarga. Então, para essas mulheres com essas condições, né, e que vivem nas periferias da cidade, elas ainda têm que enfrentar a guerra às drogas. Porque se a gente vai pensar, eu estou falando aqui de algumas possibilidades, né? Mas também a gente pode pensar que, bom, em alguns territórios, e a gente imagina logo o Rio de Janeiro, mas isso acontece também em Porto Alegre, em várias capitais, e também está acontecendo em cidades mais do interior, quando acontece um confronto, tu é impossibilidade de voltar para casa. Ou porque não tem ônibus, ou porque nesse horário tu tem que ficar esperando. Então, a tua rotina, ela é moldada pela guerra, moldada enfim, tu tá transitando com e tá o tempo todo sendo confrontada com o belicismo dessa guerra. Então a gente fala de guerra às drogas, não é eufemismo, não é pensar que bom é algo que é só para gente, né? Esse povo da esquerda que está aumentando, não. A gente está falando de fuzil, a gente está falando de armamento pesado na porta da casa das pessoas, né? Isso é território de guerra. Então, isso, isso tem implicações para além da guerra às drogas, né? Para além dessa criminalização. Porque ainda que o meu corpo não seja criminalizado, que eu não tenha alguém da minha família que viva, que tenha sido encarcerado, alguém da minha família que use drogas, né? Que tenha um uso problemático, assim, porque que use drogas, né? Todo mundo tem alguém na família, né? Porque também isso é outra coisa que a gente tem que pensar, assim, o que é o uso de drogas na sociedade capitalista, né? A droga como mercadoria, a gente fazendo uso de tudo que é mercadoria, assim. Mas, enfim, que tenha um uso problemático, que requeira atendimento e tal. Ainda que nada disso aconteça com essa mulher, ela ainda assim vai sofrer os efeitos dessa guerra às drogas. Seja por ter que enfrentar isso no cotidiano, né, do lugar onde mora, seja por ter medo, né, de que, enfim, um filho vá para a cidade e que acabe estando no lugar errado, né? E aí isso é importante, assim, não é eu estou dizendo que há lugar errado, mas a lei de drogas, ela fala em contexto, não é uma lei subjetiva, não diz que tu vai ser enquadrado como traficante se tu portar determinada quantidade de droga, determinada quantidade de dinheiro e arma. Não, não é isso. Fala em contexto, não diz quantidade. Então, a gente que está fazendo a prisão, ele vai determinar qual é o contexto que ele acha que é um contexto de tráfico. Então,
o contexto, né, a gente sabe que é um contexto de periferia. Não precisa estar na lei. A gente sabe qual é o contexto. Não vai ser o contexto de uma universidade privada da classe média alta, não vai ser o contexto de uma festa rave, um festival em que tu paga R$500 o ingresso. Não vai ser o contexto de, sei lá, não só festa rave, mas qualquer festival de né, enfim, de micareta, de qualquer tipo de música que o ingresso é caríssimo. Não vai ser esse contexto. Então, tem ali na lei dizendo um contexto e não tem uma quantidade. Por isso que a gente tem absurdos de pessoas sendo encarceradas por quantidades ridículas, né? Por cigarros de maconha, por quantidades muito pequenas de droga, com quase nada de dinheiro no bolso. Ah, mas tinha dinheiro, estava ali com notas pequenas. Sim, estava com notas pequenas. Bom, quem é que tem notas grandes na periferia, com salário mínimo de R$900, né? 900 e alguma coisa. Então, isso é muito sério, né? Eu fico pensando que essas mulheres, de alguma forma, são as mulheres que mais sofrem os efeitos dessa seletividade, né? Da seletividade, né? Desse sistema prisional, do sistema jurídico, das políticas públicas, porque são essas mulheres que estão sempre tendo que ultrapassar a barreira, né, dessa violência que o racismo e o sexismo juntos imputam a essas mulheres, né? Então, e se a gente for pensar, né, naquela que eu dizia que é uma linha contínua, né, da escravidão, a gente pensa, não, é algo que aconteceu lá atrás, mas a gente tem que olhar para trás para pensar como é que se constitui enquanto sociedade hoje. Essas mulheres também são as mulheres que tinham a sua impossibilidade da maternidade, por exemplo, né? Porque o ventre era um ventre usado para produção de mais peças, mais pessoas escravizadas. Então, ela estava ali num contexto em que não era só o trabalho escravo, né? Não era um trabalho escravo, era uma vida escravizada, né? Em toda a sua plenitude da vida, assim. Né? Um útero escravizado, então um útero que produzia peças. Então, aquelas mulheres que não podiam viver essa maternidade, ainda hoje vivem sua maternidade com medo, que é um medo de, bom, o meu filho vai sair, ele vai retornar, né? Que é aquele medo de não usa tal roupa, não usa boné, né? Não vai para tal lugar, não fica em tal lugar, não faz isso, não faz aquilo. É que é aquela coisa de limitar, né? O não faça, o não exista dessa forma, né? O não seja, não responda, enfim. Então, isso, se a gente for pensar, é um contínuo. Então, é uma manutenção, é um processo de manutenção. Ele vai se modificando, porque a sociedade vai se modificando, mas não teve ruptura. É um processo que ele segue num contínuo, assim, sem rupturas. Então, eu fico pensando nessas mulheres como eu acho que não alvo, assim, né? Enfim, a população negra, de um modo geral, como alvo, mas como pessoas que são mais atingidas de todas as formas pela guerra às drogas, né? Mesmo que esteja longe, mesmo que não esteja em território da guerra às drogas, né? Porque essa seletividade ela também acompanha as mulheres, mesmo que elas tenham uma ascensão, né? Mesmo que elas entrem, sei lá, na política, né? Agora mesmo saiu um relatório produzido pelo Instituto Marielle da violência que essas mulheres negras na política sofrem. Então, elas saíram desse território, que é o território de guerra, elas saíram dessa violência, mas a violência se perpetua, mesmo ela ocupando lugares de poder. Então, mesmo elas, né, ocupando lugar de poder ou entrando, sei lá, virando gerente de uma grande multinacional, ainda assim, mesmo que elas tenham mudado de classe, né, ainda assim o racismo e o sexismo vão ser violentos, né, de outras formas. Então, eu fico pensando que as mulheres negras acabam vivenciando isso de variadas formas dessa violência, né, em várias escalas, assim, independente do lugar que elas ocupam. Sendo da periferia ou não, né,
mas claro que na periferia com maior incidência, né, com maior violência, né, com maior letalidade, inclusive. Eu acho que tu também a gente entra já um pouco, já entrou nessa discussão, né, de poder pensar e tu traz agora como exemplo das mulheres negras, né, o quanto o atual contexto social, político, econômico vem produzindo supressões, né, regressões significativas aos nossos direitos mais fundamentais, né, e que isso vem sendo aí muito acirrada pela agenda neoliberal na saúde, na assistência social, no plano econômico, né? Isso se acirra ainda mais com a pandemia, né? E eu queria escutar um pouco de ti, assim, um pouco tu já falou, né, mas tu tem algo a complementar, enquanto tu, Dani, enquanto mulher negra, pesquisadora, militante, assistente social, né? Acho que esses vários lugares que tu ocupa, né? Enquanto mulher negra, né? Como é que tu percebe, né? O que tu percebe enquanto efeitos desse contexto atual que acaba afetando, ou modificando ou não, ou criando uma manutenção de algo, né, nessa relação do Estado com as pessoas negras encarceradas, sejam homens jovens ou sejam essas mulheres negras, né, que vem aumentando significativamente o número, né, de mulheres encarceradas. Então, eu queria discutir um pouco a partir desses lugares que tu ocupa, né, socialmente falando, como é que tu percebe esses efeitos dessas políticas nefastas aí, né, sempre levantando a bandeira da austeridade fiscal em função, né, de uma crise, né? Se propaga uma crise para se garantir outras coisas, né? Então, eu queria discutir um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que a gente pode pensar como, assim, a partir das pessoas encarceradas, né? A gente pode retornar um pouquinho lá no início da pandemia, né? A preocupação, né, que algumas pessoas traziam, bom, se precisa ter isolamento, se precisa ter alguns cuidados, isso é impossível no cárcere, né? E isso parece, do ponto de vista, bom, as pessoas estão lá, estão encarceradas, né? A gente precisa cuidar das pessoas, porque tem uma pandemia aí, como é que a gente faz? E a discussão que se colocava, né, por dentro do Estado não era nem como é que a gente faz, não, tipo, essas pessoas a gente não tem que se preocupar com elas, né? Então tinha uma discussão de, primeiro a gente se preocupa, né, com quem a gente acha que é semelhante a nós. Então, assim, uma destituição da humanidade dessas pessoas, né? E essa discussão retornou na época da vacina. Por que esse público tem que ser prioritário? Enquanto que, do ponto de vista da epidemiologia, né, da saúde coletiva, estava dado. É um público que está privado de liberdade, é um público prioritário. Então, tem ali toda a justificativa, né? Mas ainda assim, se tinha um questionamento de por que esse público tem que ser prioritário. Então, isso diz muito da relação que está se construindo, né, com a população, assim, e eu acho que isso tem a ver com a lógica neoliberal, que é sempre da gente se perde direitos, né? As pessoas vão perdendo direito, vão cada vez mais tendo que dar conta, assim, né, de coisas sozinho, assim, aquele eu, né, empresário, que fica se controlando o tempo todo, e ainda assim, essa lógica neoliberal faz com que a gente se controle o outro, e o medo da gente perder o mínimo que a gente tem é tão grande, né? E isso é no nível ali, nem é no nível da racionalização, às vezes, né? É tão grande que é importante para as pessoas se manterem distantes dessas pessoas que elas acham que perderam tudo. Então, a minha humanidade, ela vai se manter, né? Eu vou conseguir controlar a minha condição quando eu me mantenho distante dessas pessoas. E por isso tanto a gente vê, né? A gente viu muito no discurso
esse distanciamento de não quero encontrar minha empregada no aeroporto, né? Esse discurso é o mesmo, assim, eu quero manter o distanciamento dessa pessoa, porque para mim é importante ficar distante de quem eu acho que tem uma vida que é mais difícil do que a minha. Quando, na verdade, todas essas pessoas, né, todos nós que vivemos do trabalho, independente do salário que ganha, somos trabalhadores e vivemos do trabalho. Então, é a renda que a gente não tem renda, a gente tem salário, né? Então, nos coloca como iguais, assim. Então, é esse medo, que é algo da lógica neoliberal, assim, de colocar um contra os outros, faz com que a perversidade, assim, vire algo banal, assim. Então, eu questionar se as pessoas merecem ou não merecem vacina, né, sem pensar, bom, não é a lógica do merecimento, mas a gente acaba levando para essa lógica do merecimento, né, uma lógica da meritocracia. E isso tem, não é à toa, né, com tudo isso que a gente disse que está vivendo e tal, com essa política de austeridade que é para as políticas públicas, não para o lucro, né, não para o capital. Isso tensiona essas relações ao máximo, ao limite. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, né, isso ficou muito evidente, assim, esse tensionamento dessas relações, esse medo, né, esse controle, porque a gente até hoje, a pandemia passa por um controle individual. Então, a gente fala de quem não se cuida, de quem não usa máscara, né, mas a gente não fala a gente fala sempre do indivíduo, né? O indivíduo tem que se cuidar, o indivíduo tem que fazer isso, como é que a gente controla as pessoas, como é que a gente obriga as pessoas a fazerem. E claro que tem uma coisa aí de um cuidado, mas muito maior que isso, a gente está falando de saúde coletiva. Então a gente tem que pensar né? Só vai ter efeito quando a gente pensar de o que coletivamente se pode fazer. Mas durante a pandemia se tensionou muito isso até o limite, assim, né? Não sei se tem um limite, mas assim, para além do que a gente estava acostumado, desse controle, que é de quem merece, quem não merece vacina, né? A lógica das pessoas que, vamos ajudar, não vamos ajudar. Então a gente aceita fazer caridade. Então, se a pessoa está passando fome, né? E tem várias pessoas que perderam rede, a gente aceita fazer caridade naquele momento pontual. Mas não se aceita discutir por que o modo que a gente vive está levando essas pessoas a ficarem numa condição de não ter como se manter. Então, isso eu acho que tem a ver com essa lógica, né, neoliberal, assim, do controle dos corpos. E aí tem um livro, a gente falava do Necropolítica, mas no Sair da Grande Noite, ele fala sobre o devir negro, né? Então, eu fico pensando que durante a pandemia, né, lá no início, a população, de alguma forma, vivenciou, né, sentiu, experimentou esse devir negro, que é esse não lugar, o lugar de que ninguém se importa com a tua vida. Né, esse lugar foi ocupado pelos idosos, né, a gente teve um discurso absurdo de, bom, vão morrer só os idosos, ou só quem tem comorbidades, né, só quem está doente, como se fosse possível a gente escolher e dizer que está bem, né, que essas pessoas não sejam protegidas ou estejam em maior risco. Ou está bem que sejam 300 mil, ou 600 mil, ou 500 mil mortes. Né? Então, como se tivesse um patamar razoável para a perda de vidas humanas. Né? Então, eu fico pensando, assim, conectando que esse momento de pandemia foi um momento de um devir negro, assim, que é esse de deslocar a população para esse lugar de, bom, a tua vida não importa tanto assim. Então, em algum momento, todo mundo teve medo pela sua vida, né? E aí, medo porque não sabia o que esperar, medo do desconhecido, medo de escutar discursos que colocavam a nossa vida em risco, né? Enquanto indivíduos, que colocavam a vida de pessoas que a gente gostava, né? Do nosso convívio, não só em risco, como em desvalia, né? Então, essa pessoa, por ter tal idade, eu não me importo com ela. Essa pessoa, ela tem, né, uma doença, então é porque ela tem uma doença. Então, colocou a população nesse lugar aí, nesse não lugar, que a gente fala que é o lugar, né, ocupado pelos negros, assim, historicamente. Não só pelos negros, mas, né, por essas populações, assim.
Então, eu acho que isso é algo para a gente pensar, assim. Então, esse lugar que a gente experimentou, que é esse lugar de desvalia, esse lugar de medo, de incerteza, de não ter quem invalide a nossa vida, né? Porque a gente vive em sociedade, então a gente pensa que a vida humana ela tem uma importância também na relação, né? No que o outro valida em ti, assim, né? Então vivemos todos esse momento de desvalorização assim da vida, né? E isso é algo para a gente pensar, assim, que, enfim, a gente foi passando, isso foi passando, a gente não considerou, né? E depois, claro, agora, entrando no terceiro ano de pandemia, a gente já sabe quem são as pessoas que estão morrendo mais. Então, aí já tem algo de falta de acesso mesmo, né? Quem é que não está acessando, quem é que não acessa a saúde, ou que acessa com barreiras, quem é que tem os seus sintomas e queixas desconsiderados a ponto de agravar, né? E aí não é responsabilizar individualmente ninguém, né? É olhar de novo como algo de saúde coletiva, né? Então a gente produz indicadores, e aí tem muitos indicadores, mas ainda não conseguimos nos debruçar para além de citar e de denunciar, né, o que a gente faz com isso. Então, a gente vive esse processo. E aí, claro que esse processo que, de alguma forma, a população brasileira está vivenciando, assim, né, porque é uma precarização em todos os âmbitos, né, se a gente for pensar, assim, da sociedade brasileira, né, uma precarização não só do discurso, da vida, das relações, né, da vida, da manutenção da vida mesmo, né, da alimentação, enfim, das condições de vida de todo mundo, assim. Então, isso a gente tem que olhar, bom, isso tem um efeito absurdo no encarceramento, porque tem se produzido um encarceramento cada vez maior e na sociedade capitalista, encarcerar pessoas também virou um lucro, né? Então, a gente tem pensado como alternativa não repensar o cárcere, mas repensar né, estruturalmente. Bom, quem sabe se for para iniciativa privada, então vai funcionar. Que é a lógica que a gente adota para tudo, né? Então, a gente corre o risco de se continuar nesse discurso, né? Da gente seguir o modelo, que é um modelo que está acontecendo nos Estados Unidos, né? E se tu é um empresário e né, tu vai querer lucro. E se o lucro passa por vagas, né? Quanto mais vagas ocupadas, então vai ter uma produção de encarceramento para gerar lucro. Se a ideia é ganhar por pessoa encarcerada por vaga ocupada, logo, né, a gente pode pensar que, bom, quanto mais vaga, mais lucro. Então, já se tem essa discussão, né, acontecendo, e é uma discussão que é importante a gente considerar, assim, né, porque é algo que está aí. E como a gente está vivenciando um momento em que as políticas públicas elas não estão sendo discutidas, né? Elas não se consideram um movimento social, não se considera nem a lei, nem o que é lei, nem o marco legal se considera. As coisas estão acontecendo e elas estão acontecendo de maneira subterrânea, né? Então a gente fica sabendo quando já aconteceu. Então isso eu acho que é um risco bem importante assim de transformar esse encarceramento, que já é um controle, né, dos indesejáveis, em lucro. E aí a gente juntar uma sociedade extremamente classista e racista com uma lógica do lucro, a gente vai produzir encarceramento infinito, como tem os Estados Unidos, assim, que é um crescente de invenção de novos presídios, né? E cada vez com mais tempo enfim, de cárcere, né, para poder gerar o lucro, assim. Então eu acho que tudo que a gente vivenciou, assim, que a gente conversou aqui, tem a ver com essa endurecimento, que é um endurecimento do modo de existência, do controle, e também tem a ver aí com a lógica do conservadorismo, assim, né,
muito forte, assim, né, que sempre foi forte no Brasil, né? A gente sempre foi pautado pelos costumes, né? E aí agora isso virou algo positivo, né? Sem possibilidade de muita crítica, assim. Então, eu acho que isso vai produzir muito encarceramento e aí, somado a todo o desemprego, toda a precarização, né? Muitas pessoas sem moradia, né? Então, a gente vai produzir aí algo que, enfim, nos próximos anos vai ser um efeito devastador, mais do que já é, né? Então, é algo para a gente ficar muito atento, assim, né? E combativo para tentar barrar, assim. No campo da guerra às drogas, né, tu nos apresenta, Dani, 3 verbos ação, né, que seriam verbos resistência, né, para a gente resistir à guerra às drogas, né, que é descriminalizar, despolicizar e abolir. Então, acho que para a gente se encaminhando aí para as reflexões finais, né, a minha pergunta, além desses 3 verbos, né, que tu já traz como resistência à guerra às drogas, que outros verbos, ações a gente pode pensar para resistir a isso tudo que a gente está discutindo aqui, que são efeitos do neoliberalismo, da necropolítica, do racismo. Então, é meio que uma convocação para utopias que talvez sejam utopias possíveis, né? Que outros verbos a gente pode construir juntos. Então, um pouco essa minha pergunta para a gente se encaminhando para as reflexões finais. Ótimo. Eu fico pensando, assim, um verbo muito importante, que é o verbo de reparar, né? A gente precisa, na sociedade brasileira, pensar em reparação. A gente nunca teve reparação, né, da escravidão, a gente não tem reparação para as pessoas que são hoje, enfim, resgatadas do trabalho análogo à escravidão. A gente não teve reparação na ditadura, a gente não trabalha com reparação, né? E eu acho que reparação tem a ver também com restituição. É preciso restituir, né, para essas pessoas, em parte, né? A gente nunca vai conseguir restituir totalmente, mas em parte restituir para essas pessoas o modo como a gente vive, enfim, fez com que elas perdessem, né? A gente pensa em restituir, aí eu estou falando de reparação, eu estou falando de restituição que passa também, né, pela questão financeira, né? E pensando na guerra às drogas, descriminalizar é urgente, assim, vamos pensar que a gente consegue, que a gente está num país e que, enfim, a gente consegue discutir uma nova política sobre drogas, né? Que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para o Brasil hoje, assim, né? A gente tem que acabar com esse salvo-conduto para a morte, assim. Não tem como a gente pensar em reconstrução do país sem repensar essas bases, né? Racistas, né? Da violência. Então, assim, se a gente vai pensar uma nova política sobre drogas, a gente não pode, a partir de amanhã, descriminalizar, né, estabelecer condições subjetivas para controle das substâncias. Descriminalizar não é deixar correr solto, né? É um controle que hoje não se tem, de quais substâncias, quem pode usar, em quais lugares, quais as quantidades, quem compra, quem vende, quem controla a qualidade, né? E isso é uma nova política mesmo, né? Porque hoje não se tem controle nenhum sobre as substâncias. Então, esse controle, né, descriminalizar o uso, significa pensar em reparar essas pessoas. Porque não adianta descriminalizar o uso amanhã e as pessoas que forem encarceradas por tráfico continuarem encarceradas. As comunidades que viveram anos nessa guerra, décadas nessa guerra, né, com violência com destruição do seu patrimônio, da sua casa, da sua vida, né, com mortes pelo Estado, continuarem esquecidas. Então, eu acho que um verbo importante é pensar, bom, a gente vai descriminalizar, mas em que condições? A gente vai reparar como? Né? E tem que pensar toda a cadeia produtiva. Então, a gente está falando de quais substâncias que vão ser descriminalizadas, como é que vai ser o uso, né?
a gente vai pensar, então, que vão ter pessoas que vão fazer esse uso. Quem é que vai fazer o controle? Quem é que vai vender? Isso, por ser mercadoria, vai gerar impostos. Para onde vão esses impostos? Parte desse dinheiro tem que voltar para essas comunidades que viveram, tem que voltar para essas comunidades em forma de políticas públicas, mas não só de políticas públicas, não é colocar lá dispositivos do Estado. É chamar essas pessoas para poder construir junto, assim, porque se essas pessoas, né, as pessoas que moram nas periferias, estão há anos resistindo à guerra às drogas e produzindo vida, e produzindo organização, e produzindo educação popular, produzindo arte, produzindo tudo isso, apesar do racismo, né, diante do racismo, diante da guerra às drogas, bom, são essas pessoas que vão nos dizer como é que a gente repara essas comunidades. Como é que a gente organiza? Como é que a gente divide esse lucro? Porque vai gerar lucro, né? A gente está falando de commodities, né? A gente está olhando aí para quem legalizou as substâncias, o quanto isso gerou de dinheiro mesmo, né? Pode pensar nesses estados lá estadunidenses, o quanto lucro eles estão tendo com uma substância, com a legalização de uma substância só, né? Que é da maconha. Então a gente tem que pensar quem é que vai controlar, porque não adianta amanhã legalizar, entregar isso, né? Então, entregar essa mercadoria e todo o dinheiro no capital financeiro estrangeiro. Então, aí o lucro vai continuar com essas pessoas, né? Vai continuar com as pessoas que, enfim, de alguma forma lucram sempre, né? Mas todo o prejuízo de anos de guerra, né? De quase 50 anos de guerra, todo esse prejuízo vai continuar conosco, vai continuar com essas pessoas, né? Então, eu acho que tem que pensar em reparar, eu acho que tem que pensar em anistia, né? Tem que ter uma anistia, né? Anistiar essas pessoas, em poder olhar essas pessoas que foram presas e olhar os seus processos, né? E por mim isso poderia já acontecer. A primeira, antes mesmo de pensar uma nova política sobre drogas, é olhar para esse processo, né? Tem pessoas lá que estão presas provisórias, elas não tiveram julgamento. Então, a gente tem esse absurdo de ter pessoas presas provisoriamente, sem sequer ter sido julgadas. Isso é um absurdo, né? Mesmo com o nosso Código Penal, isso não está previsto. Então, mesmo olhando para um Código Penal que a gente pensa, não, é um código classista, né? É racista, ainda assim isso não está previsto, está acontecendo, né? Então, eu acho que pensar na anistia, assim, né? Pensar em reparação, pensar nessa divisão, assim, de dividir, né? De pensar como se divide esses lucros. E eu acho que repensar na política de cuidado também, né? Porque daí, se tu tem uma legalização, tu tem um controle sobre as substâncias, tu vai precisar também rever o cuidado em saúde para essas pessoas, né? Sem qualquer julgamento, porque hoje não se faz julgamento nenhum de quem usa um cigarro, por exemplo, né? E não tem que se fazer, porque, bom, se a pessoa teve uma doença decorrente do uso abusivo de cigarro, bom, ela vai ser tratada no SUS e vai ter, né, o seu tratamento, ou deveria ter o tratamento digno. Nem sempre é assim para as pessoas que fazem uso de drogas e que por algum momento se atrapalham no seu uso. Então, eu acho que tem que pensar nisso, assim, eu diria anistiar, eu diria reparar, né, e eu acho que passa também por algo de afirmar, assim. A gente tem que afirmar outras relações, a gente tem que afirmar outras relações com as substâncias, né? Ela tem que deixar, enfim, as pessoas podem ter o direito de fazer uso, né, de substâncias, sejam elas quais forem, mas elas têm que ter o direito também de informação sobre o seu uso, né? E eu acho que passa também por educar, né? Que não é prevenir, que é educar mesmo, né? Que é educar para o uso, né? Se tu vai fazer o uso, bom que tu faça um uso mais consciente possível, né? No limite do que é possível a gente fazer uso racional, e, né? Porque também tem um limite, né? Do que é possível isso. Então, eu acho que passa por isso, assim, de reparar, anistiar, afirmar e educar, assim. Eu acho que são verbos que a gente pode pensar
para uma nova política sobre drogas, né? Eles não podem estar fora, se a gente for pensar nisso, assim, né? E eu acho que tem a ver também um outro verbo que é consumir, assim, a gente tem que mudar um pouco, olhar para a forma como a gente consome, e aí é tudo, né? Qualquer mercadoria. A gente tem que mudar essa lógica de consumo, assim, né? E aí passa também pelas substâncias, né? Enfim, mas para toda a lógica de consumo, assim, da nossa sociedade. Eu acho que a questão do consumo também é algo que está aí importante para a gente discutir numa política sobre drogas e, enfim, na sociedade brasileira como um todo. Assim. E fiquei pensando, a partir de tudo que tu falou, né, também descolonizar as nossas práticas, as nossas relações, né, pensando no racismo como algo que estruturou a colônia, né, e esse modo colonial de pensar, e depois também de produzir, né, no próprio capitalismo, pegando a ideia de raça como algo central, né. Então, acho que como a ideia do racismo está muito vinculada, né, a essa ideia colonizadora, né, acho que descolonizar. Ótimo, também acho. Acho que descolonizar, e eu acho que a gente tem que passar por um processo de, né, se é possível, assim, racializar, porque não se trata de querer uma igualdade, né? Porque não se tem essa igualdade numa lógica de racialização, ela não é possível, né? Então a gente tem que pensar numa lógica que passe por uma né? Não sei se é possível, é até difícil de falar, né? Mas enfim, sair de uma racialização dos corpos, né? A gente não pode pensar, a gente tem que ter igualdade entre brancos, negros, indígenas. Não, não. A igualdade, como ela está colocada, é uma igualdade burguesa e ela é uma igualdade pautada pela racialização. Então, não é isso que nos interessa. Nos interessa corpos livres, né? E para isso não pode ter racialização, não pode ter nenhum tipo de normatividade que controle as pessoas, né? Então, eu acho que dá para pensar por aí também, né? E agora, assim, para a gente encerrar, eu queria ver se tu tem, né, para quem nos assistir, ou para o curso do Lumina, ou em outras circunstâncias, né, que a gente possa utilizar esse vídeo. Pessoas podem estar interessadas aí em seguir estudando, né, essas relações, que foi o tema geral, mas a gente acabou conversando, né, sobre muitas outras coisas, né, mas o tema geral, necropolítica, racismo e encarceramento. Se tu tem alguma sugestão de filme, de série, de livros, né, para quem tiver interesse em seguir pensando o assunto. Tá, eu acho que livros dá para pensar no livro do A Nova Segregação, da Michelle Alexander. Ela fala sobre a situação estadunidense, mas a gente pode pensar a situação no Brasil, assim, até para ter uma ideia do que está se construindo, como que a gente está caminhando, assim, né? Muito parecido. Corpo Negro Caído no Chão, da Ana Luísa Pinheiro Flausina. Ela é uma, enfim, advogada, né, criminologista, e ela faz essa discussão sobre, enfim, a partir, né, de como é que se estrutura o Código Penal, como é que se estrutura esse estatuto legal no Brasil. Eu acho que é bem importante a gente se aproximar disso. Assim. A criminologia crítica tem trazido muitos elementos para a gente pensar como se estrutura assim, o sistema penal, mas como se estrutura a sociedade. Então é importante, né, para quem é de outras áreas também se aproximar dessa discussão, né? Filme. Eu acho que aquele documentário da 13ª Emenda, eu acho que é bem importante, assim, para a gente pensar, né? É meio punk, assim, mas eu fico pensando que para a gente são, tipo assim, situações. A gente vai pensar, mas é da realidade estadunidense. Mas a nossa realidade foi moldada a partir da realidade estadunidense. Então, muito do que a gente traz hoje como sociedade é inspirada, né?
Então, é importante para a gente entender assim, como é que esses processos que lá são tão documentados e aqui a gente ainda está engatinhando, né? A gente nem reconhece ainda o racismo como algo central, né, na sociedade. Então, é importante olhar como um país que teve uma ruptura, né, que é de dizer, não, aqui uma segregação escancarada, ainda hoje está passando por esse processo. Né? A gente não teve isso, a gente não teve essa ruptura. Né? Então, é importante da gente olhar para esses processos. Assim. Então, acho que isso dá para algumas ideias, assim, para quem quiser se aproximando, assim, né? E da discussão, ou quiser aprofundar essa discussão. É importante, assim. Então, Dani, eu queria te agradecer. A gente está aqui há um tempão já conversando. Eu quero, assim, muito te agradecer pelo teu tempo. Eu sei que hoje em dia, ainda mais no modo remoto de trabalho, o tempo tem sido... Ele não tem sido nosso aliado, né? Porque a sensação que a gente tem é que a gente trabalha mais e que produz menos, só que, na verdade, a gente está produzindo muito mais. E eu acho que era isso que esperavam de nós, né? Então, acho que agradecer o teu tempo e agradecer... eu sempre acredito que compartilhar as coisas que a gente estuda, que a gente sabe, que a gente acredita, é uma forma de generosidade. Assim. Então, eu queria agradecer pela tua generosidade de vir aqui, a proposta de um ciclo de diálogos, né, com os temas aí que a gente está pensando, e compartilhar conosco os teus saberes, os teus conhecimentos, né? Então, acho que isso é importante, né? Acho que dentro da universidade a gente ainda tem algumas dificuldades de estabelecer diálogos, né, com os nossos pares, com os nossos colegas. Né? Então, acho que esse é um momento, para mim, especialmente, né, muito feliz de alguém que chegou na URGS e foi comprar o teu livro contigo lá no CIPAS, e depois veio a pandemia, a gente nunca mais se viu. Né? Então, dizendo a minha alegria de estar aqui nesse momento contigo e de mais uma vez te agradecer. Eu que te agradeço, assim, é sempre bom a gente poder conversar e pensar junto, né? E aí pensar também, dividir, assim, que possibilidades de mundo a gente acredita, né? Que eu acho que isso é super importante, assim, cada vez mais a gente não só analisar o que está acontecendo no mundo, mas poder também pensar novas utopias, né? Porque é importante, assim, né? A gente ter, repensar, refundar esse país, assim, né? E aí a gente precisa saber bem como é que a gente quer fazer isso, né? Então, eu te agradeço muito, assim, foi bom estar aqui conversando contigo, assim, me fez pensar várias coisas, né? Eu espero que a gente, enfim, tenha sido um momento, né, que vale, assim, para quem vai escutar, vai nos escutar e que possa ir buscar e ir atrás, né, de entender sobre esses processos, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, compartilhando.